Olá, boa tarde, bem-vindo a você que acompanha a programação da HIT. Chegou a hora de mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 25 de setembro. Vamos começar essa edição com um alerta. No ano que vem, as mensalidades das escolas particulares deverão aumentar em média 9%, de acordo com o levantamento feito pelo Melhor Escola, site buscador de escolas no Brasil. Com exceção de Roraima e Tocantins, 979 escolas de todos os estados responderam ao questionário. Ao mesmo tempo que algumas instituições disseram que vão manter o mesmo valor deste ano, outras apontaram um aumento de 35%. Por lei, não existe um limite máximo para o reajuste, mas elas devem justificar o reajuste aos responsáveis pelos alunos. Para aumentar o valor das mensalidades, são levados em consideração índices inflacionários como o IPCA e o IGPM, além dos acordos salariais firmados com os sindicatos e os reajustes salariais tanto para os professores quanto para os demais funcionários, e investimentos feitos nas instituições de ensino. A Amazon anunciou nesta segunda-feira um investimento de 4 bilhões de dólares, o equivalente a quase 20 bilhões de reais, na empresa americana de inteligência artificial Anthropic, que desenvolve um programa rival do ChatGPT. A empresa vai usar a tecnologia da gigante do comércio, que tem o maior serviço de nuvem para armazenamento de arquivos do mundo, desenvolvida especificamente para construir modelos do chamado Machine Learning, que consiste no aprendizado automático por inteligência artificial. A Amazon afirma que o acordo vai permitir acelerar os futuros modelos de chatbot da Anthropic, aos quais os usuários do serviço de nuvem vão ter acesso. Os gigantes do Vale do Silício e os grandes fundos de investimento apostam na inteligência artificial, enquanto procuram um aplicativo que forneça uma vantagem decisiva. O sucesso instantâneo do ChatGPT chamou a atenção para os chatbots e gerou imitadores e rivais. Os modelos de inteligência artificial exigem uma potência de computação enorme, o que leva as empresas a precisarem contar com centros de dados na nuvem. E falando em inteligência artificial, um professor da Universidade da PUC do Paraná desenvolveu uma metodologia com a IA que pode indicar desastres por incêndio 12 horas antes de acontecerem. A tecnologia acerta 85% das vezes. Mudanças climáticas e práticas de manejos destrutivos provocam incêndios florestais, que têm se tornado cada vez mais comuns. Queimadas significativas foram registradas recentemente no Canadá e em países europeus, como Grécia, Itália e Espanha. Mas muitos desses focos podem ser previstos com a ajuda da tecnologia. Disponível desde 2015, a técnica com testes efetuados no Parque Nacional Chapada das Mesas, no Maranhão, e pode ser aplicada em qualquer local do país. Recentemente, o professor e pesquisador Fábio Teodoro de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná, acrescentou o uso da inteligência artificial com dados de focos de incêndios monitorados por satélites do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e de dados meteorológicos da Rede Automática do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Os incêndios florestais são fenômenos naturais que se iniciam pela baixa umidade do ar e alta temperatura. Quando eles se iniciam, com determinado diâmetro, dependendo da resolução de cada satélite, são monitorados por vários satélites que estão na órbita da Terra e têm a capacidade de registrar as coordenadas dos focos de incêndio. Os satélites registram o horário do foco e as coordenadas de onde está o incêndio, 24 horas por dia. O artigo do pesquisador foi publicado numa revista internacional. O método consiste no cruzamento das informações de foco de incêndio com os dados meteorológicos da estação, situada a 34 quilômetros do Parque Nacional Chapada das Mesas. Essa estação registra temperatura, radiação solar, velocidade do vento, umidade e chuva. Segundo o pesquisador, as duas taxonomias, que são os incêndios florestais e a meteorologia, alimentam um modelo de inteligência artificial que é capaz de aprender esses padrões de condições meteorológicas e disparos de incêndios florestais. Quando eles aprendem, nessa amostra passada, são capazes de generalizar para situações futuras, ou seja, padrão ser utilizado para prevenir situações semelhantes. O diagnóstico feito com antecedência permite a mitigação dos desastres,
dando tempo de comunicar às instituições responsáveis para que apaguem o fogo no local, além de tomar providências necessárias para impedir que o incêndio ocorra. Quanto antes você identificar a probabilidade desse incêndio ocorrer, pode mobilizar as instituições responsáveis para apagar o fogo. É uma ferramenta auxiliar para essas instituições. Padrões meteorológicos podem indicar que vai ocorrer o incêndio. A metodologia pode ser aplicada em qualquer local do território nacional. A companhia South African Airways vai voltar a operar no Brasil a partir de outubro, com voos saindo de Joanesburgo e Cidade do Cabo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O retorno da companhia aérea no país é mais um passo na aproximação da aviação brasileira com os países do continente africano. A South African deixou de operar no Brasil em 2020 porque, na época, enfrentava uma crise econômica que a fez encerrar atividades em diversos destinos internacionais. Agora, a empresa, que possui 53 frotas, se junta às outras 61 companhias aéreas de 38 nacionalidades autorizadas a operar em voos de passageiros no Brasil. E olha só, os brasileiros devem estar preparados para mais uma semana de altas e baixas na temperatura. Depois dos recordes registrados no fim de semana, o calor deve ser menos intenso hoje e amanhã e depois. Mas à noite de quarta-feira, a previsão é de uma virada brusca em São Paulo, com a máxima não passando dos 20 graus. Temperatura de inverno em plena primavera. Mas depois os termômetros deverão voltar a subir. E além do novo teste para a saúde, é bom as pessoas ficarem atentas ao estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que apontou que mais de 38 milhões de brasileiros sofrem de estresse térmico. Isso acontece quando a temperatura do corpo não consegue ficar nos 36,5 graus. É como se a pessoa estivesse com febre. No mínimo, sente dor de cabeça ou cansaço se tiver alguma doença pré-existente. E vamos ao Minuto da Economia desta segunda-feira. Representantes de seguradoras do país inteiro estarão reunidos até amanhã no Rio de Janeiro para trocar ideias aqui em São Paulo. O objetivo será incentivar os brasileiros a aderirem aos planos de socorro quando acontece algum imprevisto, como a destruição de casas pelo último ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, ou para garantir a reposição dos mais de 300 mil celulares que foram furtados ou roubados no ano passado aqui no Brasil. A maioria não tem seguro, porque os quase 182 bilhões arrecadados pelo setor no primeiro semestre deste ano foram para a cobertura de vidas ou danos ou perdas de carros ou equipamentos cibernéticos como computadores. As companhias acreditam que dá para melhorar a situação, como está acontecendo no mundo inteiro. Os técnicos da área sabem que no país a renda nem sempre é suficiente para cobrir o mínimo necessário. Mesmo assim, vão tentar. O que não falta hoje em dia é argumento ou estatísticas de coisas ruins à vista para convencer alguém a fazer um seguro e economizar mais um pouco em outro setor, como uma ida ao cinema. E olha só, o Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos e os estúdios de Hollywood alcançaram um princípio de acordo que pode acabar com a greve, que já dura há 4 meses. Uma carta enviada aos membros não revela detalhes da negociação, mas afirma que o acordo é excepcional, com ganhos significativos e proteções para roteiristas em todos os setores. Os protestos foram suspensos, mas a greve continua até que o sindicato autorize a volta ao trabalho. Milhares de roteiristas de cinema e televisão reivindicam melhores salários, bônus maiores pela criação de programas de sucesso e proteção contra o uso da inteligência artificial. E mesmo que a greve dos roteiristas termine, ainda não há relatos de negociações dos estúdios com o Sindicato dos Atores, que tem 160 mil afiliados. E vamos encerrar esta edição com a festa do torcedor são paulino. Ontem o time empatou com o Flamengo por 1-1, mas como venceu no jogo de ida, levou o título da Copa do Brasil no Morumbi. E um detalhe importante, o título é inédito para o tricolor. Uma das cenas mais marcantes foi o choro do meio-campista Nestor após a partida. Foi ele, aliás, que marcou o gol do empate do São Paulo e que garantiu o título. Uma emoção tão grande que o jovem atleta de 23 anos não aguentou. Aos prantos, ele chegou a se ajoelhar no gramado e foi abraçado pelos companheiros. O técnico Dorival Júnior
também foi protagonista de uma bela cena. Ao final da partida, ele fez questão de cumprimentar e consolar os jogadores adversários. Dorival foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, dirigindo o Flamengo. E a amizade ficou acima da rivalidade neste ano. E por fim, a alegria tricolor foi cantada em prosa e verso pelo lateral direito Rafinha, o capitão do São Paulo. Ainda dentro de campo, o jogador mostrou que além de bom de bola, também é bom com um cavaquinho. Ele tocou um pagode para animar ainda mais a festa são paulina. Eu fico por aqui, mais notícias às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Jaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia e desde já uma excelente semana para você. Tchau.